Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa TV. É um prazer tê-los aqui. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora de Conhecimento e Atualidades. Vamos lá para mais uma aulinha? Bom, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Sistema Tributário Nacional. Claro que é um tema extremamente amplo, né? Infelizmente, o que a gente mais faz é pagar imposto, mas a gente vai ver um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre esse tema, que tanto preocupa a gente, né? E tanto onera a gente também. Mas o que é um tributo? Da onde vem essa ideia? Sistema tributário. A gente paga muitos tributos, acho que o tempo todo, né? A gente está consumindo, nós estamos pagando os nossos tributos. Então, o que é isso? São cobranças, obrigações que devem ser pagas ao poder público. Então, é com o dinheiro dos tributos que a gente paga, né? Ao poder público, que vai ser usado para gerir a saúde, que vai ser usado para gerir a educação, para gerir, né, a organização do espaço urbano, enfim, são os usos diversos, né, que o governo precisa desses valores, enfim, para gerir a máquina pública, para gerir o Estado, o país, né? Os nossos impostos, os nossos tributos que a gente paga, a finalidade final deve ser essa, né? A gente sabe que infelizmente existe muita corrupção, não só no Brasil, né, gente? Outros países também são marcados por essa prática, mas o nosso dinheiro deveria ser usado para essas práticas, né? Para gerar um retorno e uma qualidade de vida para nós. Bom, a população ajuda a custear as atividades de um Estado nas operações de manutenção e desenvolvimento. Então, quando a gente paga um imposto, esse imposto deve ser revertido para a gente. Quando a gente paga um tributo, a gente espera que esse dinheiro seja investido na nossa educação, no nosso sistema de saúde, nas nossas rodovias, enfim, na nossa segurança, certo? Esses valores todos que nós pagamos, nós queremos de volta. A gente deve ter o quê? Revertido para o bem-estar da nossa população. Bom, gente, e o imposto, né, é um tipo de tributo. E aí a gente até fica triste quando a gente pensa nisso, né? O brasileiro paga muito imposto. Não é só o brasileiro, gente. Outros países do mundo também pagam muitos impostos. A diferença é a forma como esse imposto retorna para a população. A forma como o governo faz a melhoria, né? Faz um sistema que ofereça uma qualidade de vida, certo? Sem um grande custo para a sua população. Essa que é a ideia, né? Se a gente pegar países desenvolvidos, alguns pagam muitos impostos, então não somos nós só brasileiros. Se a gente for pensar ali no norte da Europa, pegar uma Noruega, uma Suécia, que são países que têm uma qualidade de vida, né, muito, muito elevada, a gente vai ver que eles também pagam muito imposto, mas lá o governo retorna esse imposto em forma de qualidade de vida e estrutura para a população, né? Então vamos lá, né? Os impostos estão presentes a todo momento na nossa vida, então vamos descobrir um pouquinho sobre eles, né? Bom, gente, então a gente tem dois tipos de impostos que a gente paga, né? Todos nós pagamos aí, que são os impostos regressivos e os impostos progressivos. E aí a gente vai aprender qual é qual e qual você mais paga. Bom, o imposto regressivo incide sobre o consumo. Assim, toda a população é impactada pela carga tributária da mesma forma, independente do seu poder aquisitivo. Então, olha só, gente. Claro que quanto mais você consumir, mais imposto você vai pagar. Por quê? Porque você está tendo mais consumo, você está comprando mais. Então, o imposto regressivo é aquele que nós pagamos quando a gente compra um pãozinho na padaria, quando a gente paga a gasolina, boa parte dos nossos combustíveis são impostos, quando a gente vai a um restaurante, por quê? Porque o dono daquele restaurante paga uma carga tributária enorme, ele acaba colocando isso no preço da comida que a gente está consumindo, então, indiretamente, nós estamos pagando imposto. Quando nós vamos ao supermercado, cada produto que a gente coloca no nosso carrinho tem uma carga tributária, tem uma parcela que é imposto. E quanto mais imposto incide sobre esses produtos, mais caro nós vamos pagar no final. Então, quer dizer, quanto maior a nossa carga tributária do imposto regressivo, mais caro vai custar os nossos produtos do dia a dia, desde um carro, de uma casa, de uma geladeira, ao leite, né, ao pão,
ao biscoito que você compra lá na padaria. Então, todos nós contribuímos para essa carga. Concorda aqui que é independente do nosso poder aquisitivo? Então, para quem ganha um salário mínimo ou para quem ganha 10 salários mínimos, vai à padaria e compra 5 pãezinhos, vai pagar o mesmo imposto. Estão vendo só? Por quê? Porque a mesma taxa que incide sobre o pão que uma pessoa que ganha um salário compra ou uma pessoa que ganha 10 salários compra, é o mesmo. Certo? O que vai mudar é o poder de compra dessas pessoas. Certinho? Então, acaba que todo mundo aí tá na mesma situação. Bom, e qual que é a carga tributária? O que a gente paga quando a gente compra alguns produtos, né? E aqui eu trouxe um quadro comparativo para a gente ter uma ideia do imposto, né, que a gente tem no Brasil e o imposto que a gente tem em outros países. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, mas tal produto em outro país é muito mais barato. Porque a carga tributária muitas vezes é mais barata. E como o Brasil acaba importando uma grande quantidade de produtos, principalmente industrializados, quando eles entram no nosso país, quando eles passam a nossa fronteira, vai incidir sobre esse produto uma carga tributária, ou seja, um imposto, que vai tornar esse produto mais caro. Então, por isso, quando a gente compra um produto importado, ele é mais caro. Por quê? Porque ele vai entrar com uma carga tributária maior do que se ele fosse fabricado aqui dentro. Então, vamos ver aqui um celular padrão, tá, gente? Não vamos colocar marca, é só uma ideia de grandeza. Então, olha só, nos Estados Unidos é inserido 7% de imposto nesse celular. No Chile, 19%, em Portugal, 23% e no Brasil, 40%. Por isso que as pessoas gostam de dizer que a gente paga muito imposto. Então, quase a metade desse celular é imposto. Até porque grande parte deles não são fabricados em território nacional. Depois, um computador. Nos Estados Unidos, 7%. No Chile, 19%. Em Portugal, 23%. E no Brasil, 29%. Um automóvel, 7% nos Estados Unidos. Vocês estão vendo que nos Estados Unidos, aqui, né, no caso é na Flórida, tá, gente? Porque vai variar de imposto para imposto, igual a gente aqui. Tem determinados impostos que são estaduais, outros são federais. Então, automóvel nos Estados Unidos, 7%. No Chile, 19%. Portugal, 23%. E no Brasil, 36%. Depois, o chocolate nosso, que a gente adora, 7% nos Estados Unidos, 19% no Chile, 23% em Portugal e 40% no Brasil. Vocês olham que o preço é fixo nos outros países. Aqui no Brasil, a gente tem variáveis dependendo do tipo do produto, tá? E a cesta básica, né? Quanto é o percentual de impostos? Então, a gente vai ter 7% nos Estados Unidos a 20% aqui no Brasil. Portugal ganha da gente na cesta básica com 23%. Mas olha como os produtos industrializados, eles têm uma carga tributária muito alta. O governo brasileiro, ele não subsidia, né? Ele não nos ajuda a pagar parte desse imposto, como acontece em outros países. Depois a gente tem o imposto progressivo, esse também a gente paga. No imposto progressivo, quanto maior for a renda de um cidadão ou de uma empresa, maior será a alíquota do imposto aplicada. Então, você vai pagar mediante a sua renda ou mediante o seu imóvel, mediante ao seu automóvel. Então, por exemplo, se você tem um automóvel que custa 15 mil reais, o seu imposto progressivo vai ser em cima de 15 mil reais. Agora, se você tem um automóvel de 100 mil reais, o seu imposto progressivo vai ser cotado em cima de 100 mil reais. Então, ou seja, o seu imposto vai ser mais alto do que quem tem um automóvel de 15 mil. Tá vendo? Então, a gente vai progredir nesses valores, certo? Quanto maior, mais eu pago, certo? Então, olha só, um exemplo aqui é o imposto de renda, por exemplo. A gente aqui no Brasil, a gente tem a tabela do imposto de renda, que é mediante uma faixa salarial, na verdade são várias faixas salariais, e você se enquadra ali com a sua renda dentro de uma faixa salarial e ali você vai pagar sobre o seu valor, né, o seu recebimento, o seu imposto de renda, tá? Mas, claro, se você ganha um valor mais alto, você vai ter maior valor descontado do seu salário. Você vai ter que contribuir com um valor mais elevado, tá? A mesma coisa é o IPTU, que é o imposto que a gente paga sobre os bens imóveis. Então, por exemplo, a sua casa, todos os anos, chega lá, né, um carnezinho lá, um boletozinho, né, da sua prefeitura, com o valor do seu IPTU. Muitas vezes, às vezes o valor do seu IPTU é diferente do seu vizinho que mora na outra rua, mas por quê? Porque às vezes a área da sua casa é maior ou é menor,
né? A área construída, o terreno da sua casa é maior ou é menor. Então, se você tem uma casa, um terreno muito grande, uma casa muito grande, com acabamento muito superior, você vai pagar mais caro do que quem mora, às vezes, num apartamento pequenininho, compacto, porque a área construída vai ser menor. Então, o IPTU também é assim. Se você conversar com seus amigos, você vai ver que o IPTU da casa deles, muitas vezes, não é igual ao seu. Por quê? A sua casa tem um tamanho, tem um valor, de repente tem uma localização diferente da deles, certo? Então, também é um imposto progressivo, certo? Não é igual para todo mundo. Então, olha, gente, no progressivo, a gente vai pagar conforme a nossa renda, conforme o nosso bem, então, conforme o valor do carro, conforme o valor da casa, conforme o valor do seu salário. E já no regressivo, não. Nós todos vamos pagar o mesmo percentual sobre os produtos. Então, se eu comprei um celular e você comprou o mesmo celular que eu, nós vamos pagar a mesma taxa de imposto, independente do meu salário e independente do seu salário. Nossa taxa de imposto vai ser a mesma. Por quê? Porque a gente vai estar comprando o mesmo produto. Bom, gente, aí eu queria conversar com vocês a respeito da desigualdade. Antes da gente terminar aqui nossa aulinha. É um tema muito, muito recorrente, né? Até que ponto a forma como o Brasil cobra os seus tributos, cobra os seus impostos, acentua a desigualdade, né? E quando a gente pega o imposto regressivo, a gente vê isso de uma forma muito clara, né? Então, um cidadão que tem um salário, 10 salários mínimos, ele vai fazer uma compra, né? E você pega um cidadão que ganha um salário mínimo, os dois vão fazer a mesma compra no supermercado. A taxa de imposto que o cidadão que ganha 10 mil vai pagar vai ser a mesma do cidadão que ganha um salário mínimo. Só que o imposto, o impacto desse imposto no cidadão que ganha 10 salários mínimos é muito, muito, muito inferior ao impacto desse mesmo valor em um cidadão que ganha um salário mínimo. Então, o que você acaba fazendo com esse cidadão que ganha um salário mínimo? Você acaba diminuindo o percentual de compra dessa pessoa, né? Porque se os produtos que eles compram são os mesmos, os valores são os mesmos, acontece que o percentual de imposto é o mesmo, então quer dizer, você está diminuindo o poder de compra, você está diminuindo o poder aquisitivo daquele cidadão que ganha um salário mínimo. Então, isso que a gente faz é aumentar a desigualdade, a gente acelera a segregação social no nosso país, uma coisa que já é tão grande, né? A gente já tem aí um problema tão sério de segregação social no nosso país, certo? Então, é necessário políticas públicas, é necessário uma reorganização para que as pessoas possam pagar de uma forma justa, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Que tudo que a gente compra tem lá um percentual. Tem países que esse percentual a gente paga separado. Então, você pega um refrigerante na prateleira, ele tem um preço. Quando você chega ao caixa, ele vai estar inserido do quê? Do percentual de imposto. Aqui não, a gente já paga tudo junto. Bom, gente, era isso que eu tinha para nossa aulinha de hoje. Então, nós tivemos aí um pequeno resumo sobre os impostos, né? Sobre os tributos que nós pagamos e como eles estão inseridos no nosso dia a dia, certo? Muito obrigada pela presença e pela audiência de cada um de vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo enorme e até mais.